coração aberto, querido, para ouvir tu falar conosco, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. De antemão eu quero pedir que toda conversação paralela venha cessar nesse momento. Toda movimentação. Eu estava ali olhando e um ser humano miserável que nem eu, incomodado com a atitude de alguns irmãos aqui dentro da casa do Senhor. Irmão, se você vem aqui não é para adorar a Deus, eu vou falar como homem de Deus, como profeta do Senhor, fique na sua casa. Não venha pecar na casa de Deus. Aqui é um lugar de adoração, pelo nome de Jesus. Eu rogo, entenda que esse lugar é santo, que a presença de Deus está neste lugar. E quando você sai da sua casa, independente da sua idade, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é um senhor, se é um idoso, eu quero dizer, aqui é um lugar de adoração. E nós precisamos valorizar este lugar aqui. Enquanto você não se colocar na posição que Deus quer para a sua vida, a bênção de Deus não vem na sua vida. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, ao redor do Monte Sinai, andando em círculo, parecendo um peru bêbado, porque não estava na vontade de Deus. E esta é a situação de muitos crentes dentro da igreja. Fica andando em círculo, não sai do lugar, porque está fora da vontade do Senhor, começando pela ordem e pela reverência na casa de Deus. Davi falou, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Não disse para guardar o pé porque tem um guarda-volume lá fora e você vai deixar o seu pé lá, não. É para ter zelo e ter reverência na casa do Senhor. E eu sou um miserável pecador. Como está Deus olhando para a sua irreverência nesta noite? E eu digo isso porque eu sou pastor da igreja. E ovelha que é ovelha, ouve e atende. Quem está amarrada é bode. Se tiver bode, aqui eu quero dizer, eu não sou o seu pastor, porque eu sou pastor de ovelhas. Deus me chamou para apacentar ovelhas. A ovelha você coloca a vara na cabeça dela e ela vai baixando, baixando até ela se estatalar toda no chão. Agora eu vou dizer uma coisa, o bode é diferente. Põe na cabeça dela o cajado e ela dá amarrada. Se tem bode, querido, eu não sou o seu pastor. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu louvo a Deus porque essa palavra está ardendo na minha alma. E eu tenho certeza que assim como já falou no meu coração, vai abençoar a sua vida também. Diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, eu disse 18 ou esqueci? Esqueci, me perdoe, capítulo de número 18. Diz assim, palavra do Senhor que veio para Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Vou repetir. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus, Senhor, no nome de Jesus teu filho, quero pedir, Senhor, da tua graça, essa graça, Senhor, que tem o poder de nas nossas vidas modificar o nosso contexto vivido de fracassos, de derrotas, e Senhor, através da mesma nos fazer pessoas vitoriosas. Que neste momento, Senhor, essa graça, este poder, essa magnitude, possa, através dessas palavras aqui proferidas, meu Deus, abençoar a vida dos teus filhos, porque para isso nós viemos, Senhor, para te adorar, mas também para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Eu quero fazer uma pergunta, por melhor dizer, algumas perguntas para a igreja. E gostaria que você fosse respondendo para você mesmo, à medida que eu esteja fazendo.
É possível alguém estar na igreja por um longo período, ser uma bênção durante o mesmo período para a igreja, diante de Deus, e depois ela vir a desanimar, ela vir a fracassar, ela se envolver em um momento de angústia e não ter forças para nada? O que você acha? Responda para você mesmo. É possível? É possível homens, profetas, viverem uma situação como essa? Se um profeta, um apóstolo, ele se encontra numa situação, quem dirá eu? Essa inutilidade aqui. E você, o que acha? A Bíblia diz que Jeremias estava desanimado. O termo dispõe-te quer dizer para que ele tivesse uma disposição, porque estava indisposto, ele estava triste, ele estava angustiado. Acredito que num dia de sol em Jerusalém, ele fechou todas as portas, não queria ninguém, não queria ter a visita de ninguém. A Bíblia diz que ele tinha um secretário, que o nome era Baruque, que quer dizer bendito. E ele, acredito que nesta ocasião, nem Baruque ele queria. Por que Jeremias estava triste? Eu vou lhe dizer. As coisas não aconteceram como Jeremias queria. Jeremias, ele queria que quando ele profetizasse, o povo se arrependesse. Que quando ele falasse, o povo ouvisse a palavra e mudasse o seu comportamento, as suas atitudes. E eu quero imaginar que estava Jeremias naquela manhã. Estava ele, talvez debruçado, os seus joelhos, estava com as mãos talvez cerradas nos queixos, sem saber o que fazer. Quem sabe isso não aconteceu com você? Olhar para todos os lados e não encontrar chão, olhar para todas as bandas e não ver uma esperança. E acredito que ele começou a resmungar. A Bíblia, sem violentar o texto sagrado, me dá um âmbito para que eu possa imaginar isso. Quem sabe ele disse: olha, Senhor, eu estou a ponto de parar. Talvez você tenha dito isso também. Aleluias. E eu sinto o Espírito Santo querendo dizer a você algo. Preste bem atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E acredito que ele começou a resmungar e dizer: olha, não adianta. Este povo não quer saber de nada. Do que vale eu ser um profeta e falar e não acontecer nada? E eu acredito, Deus, que não é só eu, porque 100 anos atrás o profeta Isaías falava a mesma coisa e não acontece nada, o povo não muda. Desanimado, fechadas as portas e agora sem querer mais exercer o seu ofício, talvez querendo voltar para trás. Mas Deus, ele nunca permite que isso venha acontecer. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que verdadeiramente têm um coração voltado para ele. Deus diz: olha, Jeremias, levanta, penteia o cabelo, escova os dentes, lava esse rosto, veste uma roupa, abre as portas e sai desta casa. Só que eu não vou falar com você aqui, eu vou falar com você, mas eu não quero falar da maneira que você quer ouvir. Eu vou te falar lá na casa do oleiro. Vai para lá, caminha para lá. Agora olhe, me responda. Será que as coisas têm que acontecer como você quer? Será que tem que ser da maneira que você quer? Pastor, o meu marido não tem mais jeito. O meu filho não tem mais jeito. O meu patrão, ele pega no meu pé, não tem mais jeito. Eu vou pedir a conta, não adianta, eu não vou ficar sendo humilhado. Esse meu marido não tem mais jeito, ele só pensa nele, ele é egoísta. Ele só pensa no seu bel prazer, ele não me entende, ele não me compreende. Não tem mais jeito. Jeremias estava nessa situação, não tem mais jeito. Agora olhe, a Bíblia diz que Deus sabia de tudo isso antes de criar a primeira estrela no céu.
Antes de criar o primeiro anjo, o primeiro querubim, o primeiro serafim, Deus já via esta situação, esse episódio, como também Ele tem visto a sua vida. A sua vida está patente diante dEle, tanto o passado como o hoje e também o amanhã. Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida, a mesma palavra que Ele teve para Jeremias. Ele queria dizer, ainda tem jeito. Só que você vai entender diferente, Jeremias. Você é muito marrento. Você é marrudo, você já está querendo desistir, chutar o pau da barraca, meter o pé e parar com tudo. Deus queria dizer isso, não é assim não. Eu vou falar com você. Vai para lá, para a casa do oleiro. Desce. Deus nessa noite, Ele quer que você desça. Quer que a bênção aconteça, mas não quer buscar a Deus. O descer aqui era por causa do declive, era uma olaria e ele tinha que descer, era um lugar escorregadio, precisaria de esforço, precisaria de cuidado, mas na sua vida não é descer uma olaria, escadas escorregadias, não, é descer na presença de Deus, é se humilhar aquilo que você não está fazendo e você sabe que eu não estou mentindo. E eu digo isso para todos, é para obreiros, é para membros congregados, inclusive minha vida. Nós queremos, irmãos, desde pequeninos nós somos pidões, pedimos, choramos, é assim. Só que é só quando nós precisamos, quando tudo está bom, aí então nós relaxamos. Deus de Jeremias desce. Acredito que Jeremias, sem entender nada, o bom mesmo para ele era ficar ali, enclausurado nas suas queixas, nas suas decepções, afogado nas suas mágoas, mas Deus, Ele nunca deixa o que é seu, aquele que lhe pertence, prostrado. E ali ele obedece. Acredito que ele foi no banheiro, lavou seu rosto, escovou seus dentes, pegou o pente, olhou no espelho, penteou seu cabelo, vestiu a sua roupa, tirou aquela roupa suada, a casa fechada, ele já estava transpirando demais, tomou um banho, trocou de roupa e aí ele vai. Agora, ele se levanta. Deus, Ele quer nessa noite que você se levante. Você que está não necessariamente caído, mas talvez deitado, talvez sentado. Deus, Ele quer que você se levante para ouvir o que Ele tem a dizer. Saia desse desânimo. Quando ele diz, olha, dispõe-te, é porque Jeremias estava desanimado. Agora, olha só, um profeta de Deus, um homem que Deus constituiu para ser a sua boca, para falar com o povo de Israel, para falar com os reis. Agora este homem está desanimado, é a sua situação também. E agora Jeremias, ele começa a trilhar o caminho para ir para a casa do oleiro. Acredito que enfrentando as dificuldades daquele trajeto, daquele percurso, daquele trio, era na porta de Imon, e aí ele desce, e ele começa a se aproximar da olaria. E quando ele está talvez ali, se segura aqui e ali para não cair, por causa da argila, do lugar que era muito úmido, de repente ele olha que existe um oleiro trabalhando, um oleiro que estava alegre, que embora numa situação difícil, porque ser um oleiro não era uma profissão de destaque, não era uma profissão que tinha uma remuneração boa, era trabalhar com barro, era trabalhar sujo, era trabalhar sentindo a fumaça de quando se colocava nos fornos os vasos e os tijolos vindo para cima dele. Uma pessoa que tinha tudo para desanimar, uma pessoa que tinha tudo para se queixar, agora estava trabalhando, quem sabe assoviando um hino, quem sabe ali cantando um hino, não sei de que maneira, mas rodando, pedalando, porque ele pedalava e a roda girava, e ele ali fazendo um vaso de barro, e a Bíblia diz que ele estava ali ainda confeccionando, quando de repente aquele vaso que estava quase pronto, um vaso bonito, um vaso que estava de ser admirado, agora esse vaso quebra na mão dele. Jeremias talvez, olhando para aquela situação, talvez ele tenha pensado, porque eu pensaria que o que estava errado era na vida
vida dele. Quem sabe ele disse: o erro está em mim, porque o homem estava tão alegre, o vaso estava tão bonito, e agora eu chego e o vaso quebra. Quem sabe você está no círculo de oração, e às vezes não acontece como você gostaria, e você coloca a culpa em você, começa a conviver com esta comiseração, onde você acha que o problema é você, que onde você põe a mão não dá certo. Eu quero dizer, Deus, nesta noite, Ele quer falar com você, Ele quer te dizer que é preciso você passar por esta situação, para que você ouça a voz dEle, porque você tem ouvido a voz de A, de B e de C, mas não tem ouvido a voz de Deus, e Deus chama a sua atenção para ouvir Ele falar da maneira que quer. Aleluias. Jeremias talvez quisesse dar as costas e voltar. Eu só vim atrapalhar, Deus não falou coisa nenhuma, para que eu vou continuar? Mas ele percebeu que o oleiro continuou a trabalhar. Ele continuou, ele perseverou. Agora olhe, presta atenção. Está vendo aquele seu esposo problemático, que você acha que é problemático, e se não é problemático no quesito de convivência matrimonial, mas talvez uma pessoa que talvez tenha um gênio difícil, a sua esposa que talvez esteja aqui, ou o seu esposo, que vocês de vez em quando têm um atrito, talvez o seu filho que é rebelde, e você acha que não dá mais, que o melhor a fazer, o melhor que tem a acontecer, cada um ir para o seu lado. Eu gostaria de dizer uma coisa: a Bíblia diz que aquele oleiro, ele não jogou aquela argila fora e foi buscar outra para fazer novamente, talvez uma argila que tivesse uma ligadura melhor, tivesse ali uma consistência melhor. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o vaso ainda estava na sua mão e ele começou novamente a fazer a obra que estava desempenhando. Eu quero dizer, não precisa você trocar de esposa, não precisa você trocar de esposo, não precisa você deixar o seu emprego, não precisa você deixar o seu lar. Deus, Ele tem o poder para fazer aquilo que está aparentemente perdido se tornar uma bênção para a sua vida. Se Jeremias pudesse, ele escolhia um outro povo para profetizar. Ele não queria profetizar para o povo que não queria ouvi-lo. Imagine você falando para quem não quer te ouvir. É uma humilhação, na verdade. Mas aquilo que Jeremias falava não era dele, era de Deus. Jeremias começa a observar e ele começa novamente. Começa a usar, o oleiro começa a usar a sensibilidade que havia nas suas mãos. Começa a usar a sabedoria e o ofício que ele desempenhava com esmero para fazer um vaso ainda melhor e mais bonito. Sabe o que eu quero dizer? Você é o vaso. O seu esposo, o seu emprego está na mão de Deus. Ele é o oleiro e ele tem a sensibilidade que lhe é peculiar para fazer acontecer de uma maneira que você não entende, mas é da maneira que ele quer. Quando o vaso começou a tomar a forma, talvez ele começou a olhar e lembrar da imagem do vaso que se quebrou, e ele percebeu que o segundo vaso era mais bonito, era maior, era mais cheio de curvas, tinha uma linearidade diferente, e quando estava pronto, a Bíblia diz que Deus, aí então ele falou com Jeremias e disse: Jeremias, não posso eu, Jeremias, fazer como este oleiro fez com o vaso? Não posso eu fazer com teu esposo como fez o oleiro com o vaso? Não posso eu fazer com esta situação que você está vivendo como o oleiro fez com o vaso? Não posso eu fazer com teu filho, com o teu emprego? Não posso eu fazer com esta situação de enfermidade que você está vivendo, onde está querendo amputar, ou quer tirar, ou quer operar, fazer como fez o oleiro, como faço? Responda para você mesmo. Deus pode ou não pode?
Pode? Então por que você reclama tanto? Por que você está com vontade de parar como Jeremias? Por que está fechado dentro deste quarto escuro, onde você não enxerga nenhuma luz? Por que o desânimo? Por que essa falta de vontade de viver, de sorrir, de se alegrar? Como se este problema fosse maior do que a fé que Deus colocou no seu coração. Pense nisso. Jeremias recebe ali uma palavra e ele entende: o tempo não é o meu tempo, mas o tempo é o tempo de Deus. Eu não tenho que fazer nada para me alegrar ou satisfazer o meu ego, Jeremias pensou, porque é de Deus a palavra, o povo é de Deus e eu também sou de Deus, e vai acontecer no tempo de Deus. E esta é a palavra para a sua vida, é no tempo dele. Sabe por que ainda não aconteceu? É porque você precisa ser quebrado, é porque você precisa se colocar na posição. Todo mundo gosta do dia, do sol. Tem pessoas que não gostam da noite. Embora seja um momento de descanso, mas não gosta da noite. A noite passa muito rápido. A noite, para quem está num sofrimento, numa angústia, principalmente na solidão, ela é muito longa. Mas se não fosse a noite, você não enxergaria as estrelas. A beleza das estrelas não seria possível se não houvesse noite. As estrelas estão lá, mas de dia você não consegue enxergar as estrelas. Nessa situação, existem coisas que você pode contemplar, coisas que você pode olhar e ver que existe a mão de Deus. A mão de Deus, nessa situação que você está vivendo, ela está presente. Jeremias agora volta para casa, cheio de vida. E nós encontramos o profeta no capítulo 18, bem no princípio do seu ministério. Agora, sem mais desânimo, sem mais vontade de parar, continuando e profetizando, ouvisse ou quem deixasse de ouvir. A Bíblia diz que ele criou uma ousadia tão grande, ele criou uma confiança tão grande na profecia que ele pregava, que ele profetizava até contra o rei. A Bíblia diz que ele foi parar em uma cisterna cheia de lama, onde a lama dava no seu pescoço. Você pode imaginar isso? Você dentro de um poço cheio de lama, dentro da lama você não sabe que tipo de verme, que tipo de bicho tem dentro da lama, escuro, tudo fechado, você sem ar, você sem comida, sem água. Será que você pode imaginar isso? Só que Jeremias não estava mais com medo nem desanimado. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava a serviço de Deus e Deus cuidava dele. Trabalhe para Deus e você vai saber se Deus não vai cuidar de você. Faça a vontade dele para você ver se Deus, ele não tem um compromisso com você. Jeremias profetizou, o povo não ouviu. Só tem uma coisa: o povo foi para a Babilônia, viraram escravos por 70 anos. Só tem uma coisa: Jeremias não foi. O rei que não acreditou em Jeremias, foram furados seus 2 olhos. Ele ficou cego e foi colocado outro rei no seu lugar. Só tem uma coisa: Jeremias havia avisado e ele não havia entendido, nem havia recebido. Não importa, irmão. Não importa, irmão. Olhe, esqueça desânimo. Se você está pensando em parar, chutar o balde, pare com isso. A sua bênção está perto. Deus está querendo que você entenda que é no tempo dele. Nós ouvimos aqui falar sobre o tempo é de Deus. Nós é que não entendemos. E às vezes as coisas estão tão perto de nós e nós queremos
abandonar tudo, e daqui a pouco a bênção que estava próxima, como foi dito aqui também, ela estende o seu tempo. Você pode até receber, mas vai demorar muito mais, por causa da sua incontinência, porque você não persistiu, não insistiu. Então nesta noite a palavra de Deus para o seu coração é: revigore-se, levante-se, dispõe-te, tenha disposição, pare de ser desanimado, pare de ouvir a voz do diabo que quer que você morra e vá para o inferno, para onde ele também vai, para o lago de fogo. Levante-se, porque Deus, ele quer falar com você na situação em que você está vivendo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Jeremias não foi reclamar para o pai dele, sabe por quê? Eu vou dizer para você. Tem gente que é resmungão, chorão, só sabe se lamentar, reclama de tudo. Vai na casa dos irmãos, em vez de levar bênção, vai levar problema. Não acredita no Deus que está com ele, que habita muitas vezes dentro dele. Sabe por que Jeremias não foi reclamar para o seu pai? Porque Jeremias foi deserdado. Jeremias era filho de um sacerdote. O sacerdócio passava de pai para filho, era uma dinastia. E Jeremias agora abandona o sacerdócio e fala: Deus me chamou para ser profeta. Aquilo para o pai de Jeremias foi uma afronta, ao ponto de eles cortarem os laços. Você não ouve falar no pai de Jeremias em nenhum lugar a não ser no começo. Jeremias não foi para a casa do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, porque ele não tinha para quem reclamar. Mas quem sabe você está, ao invés de ficar dentro de casa desanimado, você continua desanimado, mas saindo aqui e ali, reclamando da sua vida, falando do seu marido, falando do seu filho, falando dos seus problemas, quando na verdade o único que precisa saber é Deus. E se você quiser, o pastor da igreja para te aconselhar. Pare com isso, largue disso. Deus nessa noite, Ele quer que você entenda, ainda tem jeito. Ainda tem jeito, eu digo como profeta de Deus, tem jeito para a sua situação sim, basta você entender a vontade dEle, amém? Eu vou orar ao Senhor, e eu quero que você venha aqui na frente, você que se encontra como Jeremias, desanimado, querendo parar, querendo desistir, querendo largar tudo, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida, não tenha vergonha. Deus conhece, se você não vier Deus, Ele conhece como você está. Só tem uma coisa, aquilo que está acontecendo com você, o diabo ele só perde as forças quando você reconhece e cai nos pés do Senhor. Aleluia. Pode vir. Deixa o orgulho de lado. Jesus, Ele conhece, não adianta, você não vai conseguir mentir para Deus. E nesta noite aqui, eu sou representante do Senhor para falar com você. Deus, Ele tem enviado esta palavra fortemente ao meu coração para abençoar a sua vida. Eu vou orar. Aqui estão as pessoas que creram nesta palavra. Curve a sua cabeça. Os presbíteros estendam as mãos sobre essas vidas. Os laços serão quebrados. Os aguilhões, eles serão quebrados. As algemas do inferno que estão colocando desânimo. Em nome do Senhor Jesus, hoje é a noite do basta para situações de desespero, desânimo, onde o diabo tem tentado tirar essas vidas do caminho do Senhor. Oremos, querido Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Senhor, eu quero neste momento, Senhor, invocar o poder que há nesta palavra que eu preguei, para neste momento abençoar a vida dessas pessoas, libertando elas da tristeza, da angústia, de todo tipo de desânimo que tem levado estas vidas muitas vezes
a se fechar dentro deste quarto, dentro desta sala, e não ter forças para nada, não ter vontade de levantar para o trabalho, nem para a escola, nem para vir à igreja, eu repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo, demônios que têm tentado algemar, enclausurar, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus Cristo. Vai para o abismo, vai para as trevas. Estas vidas, elas foram compradas pelo poder do sangue precioso de Jesus Cristo. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, mostra os horizontes de vitória que estão preparados para eles, para elas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, tenha piedade. Senhor, nós precisamos de quando em quando ouvir a Tua voz, sentir ela, Senhor, falando, Senhor, audível aos nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir nesta hora, meu Deus, fala, mostra, Senhor, um sinal para as tuas filhas, para verem a tua bondade, a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Para esta irmã, para este irmão que talvez não acredita mais na salvação, que não espera mais que a solução ela se achegue nesta convivência que estão, em nome de Jesus, meu Deus, que esta palavra seja profética para eles também, meu Deus, que passem a acreditar mais no poder transformador, Senhor, que há em Ti, em nome de Jesus, meu Deus. Esta palavra tem poder, eu creio nela. Ela não foi escrita, Senhor, por acaso, mas ela tem, Senhor, um empreendimento notório para a minha vida e para a vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da Neide, tenha misericórdia, Senhor, do Júnior, tenha misericórdia da Bianca, Senhor, tenha misericórdia da Kátia, da Priscila, Senhor, da Gisele, tenha misericórdia, Senhor, da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, na bênção que enriquece e não acrescentadores, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Jeremias não foi desobediente. Ele poderia dizer: me deixa aqui, eu não quero saber de nada. Mas ele se levantou. Faça da mesma maneira. Se levante. A vontade está de ficar em casa, não fique. Venha para a casa do Senhor. A vontade está de você ficar chorando, cante louvores. Coloque um louvor, acompanhe, louve. Porque quando você louva, os demônios não aguentam o poder do louvor. A Bíblia diz que quando Saul estava perturbado, endemoniado, talvez fosse como este fundo musical, ele começava a dedilhar a sua harpa, e aquilo ele oferecia a Deus como louvor. E a Bíblia nos relata que Saul, ele era liberto daqueles espíritos que o atormentavam, porque ele louvava. As coisas estão difíceis, as contas estão se agigantando, as finanças suas estão cada vez diminuindo mais. É momento de louvar, não é de reclamar. A enfermidade está doendo, é o momento de louvar. O marido está cada vez mais arrogante, ignorante, é momento de louvar. O filho está rebelde, é momento de louvar. A sua vizinha está fofocando da sua vida e lhe provocando, não é hora de revidar, é hora de louvar. O segredo é orar e louvar para receber a bênção do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe.